Menino sem teto faz filha deficiente rir em plena madrugada e transforma a vida do médico. Era uma noite fria e escura. As estrelas pareciam se esconder atrás de nuvens pesadas, enquanto a cidade se tornava um cenário silencioso. Mas no meio do silêncio, uma risada. Sim, uma risada alegre quebrava a solidão de um beco sujo. Era do pequeno Lucas, um menino sem teto que, com seu enorme sorriso, desafiava a frieza do mundo. Nesta madrugada peculiar, ele estava ali, fazendo a filha de um médico, Clara, a menina que nunca sorria, rir como se o sol tivesse nascido. Mas como isso era possível? O que ele disse? A mágica estava talvez em sua simplicidade, um truque especial ou apenas uma força que emanava dele. Era difícil entender como aquele garoto que não tinha nada, que dormia entre caixas de papelão, conseguia alegrar alguém tão distante de sua realidade. Os olhares passavam por ele, mas poucos paravam. Ele tinha um segredo. Ah, quem não gostaria de olhar para o mundo com olhos tão vivos? O que Clara via naquele garoto que a maioria ignorava? O coração do médico, que estava ao longe, ficou pesado. A imagem da filha, com seus olhos brilhantes, contrastava com sua vida profissional, cheia de estresse e pressão. Ele se perguntava se deveria se aproximar. E se algo acontecesse? Um grito ecoou ao fundo, quebrando o momento, tão longe da realidade. Murmúrios na esquina. All hairs de desaproveito. Mas ali, no meio disso, havia algo especial. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participação make all the difference. Let's connect. O que aconteceria se o médico finalmente tomasse coragem e se aproximasse daquele menino? O mistério envolvia não só a risada de Clara, mas principalmente a vida de Lucas, cheia de segredos que ecoavam nas ruas da cidade. Poderia aquele encontro mudar tudo? Escutando a risada ao longe, a noite parecia prometer mais do que um mero acaso. Estava claro que mudanças estavam a caminho, e a tensão no ar deixava todos aflitos. Por que aquela conexão estava sendo tão poderosa? O médico decidiu que precisava descobrir. Mas como? A brisa fria da madrugada parecia carregar consigo os segredos de cada esquina. O médico, Dr. Eduardo, sentiu seu coração acelerar. Era como se uma corrente invisível o puxasse em direção ao beco onde Clara ainda ria, como uma dança leve em um mundo de sombras. Ele olhou uma vez mais para a filha, com seu sorriso radiante e seus olhos brilhando como estrelas. O impulso foi incontrolável. Com um passo hesitante, ele atravessou a rua. O som da risada de Clara ecoava em sua mente, aquecendo sua frieza interna. Quando ele se aproximou, o ambiente pareceu mudar. Era mais do que apenas um beco sujo. Era um palco onde algo mágico estava acontecendo. Lucas percebeu a presença do médico. Por um momento, a risada de Clara se desvaneceu, dando lugar a um silêncio tenso. Oi, Dr. Eduardo disse, tentando esconder sua nervosidade. A voz soava estranha, quase um sussurro. Mas ele não podia se dar ao luxo de recuar agora. Você é o Lucas. O menino, com uma expressão inocente, assentiu. Os olhos dele eram profundos, quase como se guardassem um universo de experiências. Eu vi você fazendo a Clara rir. Eduardo continuou, gesticulando para a menina que ainda estava ao seu lado, meio incerta sobre o que pensar. Como você faz isso? Ela não ria há muito tempo. Ela só precisava de alguém que entendesse. Lucas respondeu, suas palavras carregadas de uma sabedoria além de sua idade. Às vezes, tudo que alguém precisa é um amigo. Aquelas palavras atingiram o médico como um soco no estômago. Ele conhecia muito bem a dor da solidão, mas era difícil para ele conectar a própria vida com a de alguém como Lucas. O peso da responsabilidade que carregava como pai e profissional parecia esmagá-lo.
A certeza de que Clara precisava de mais que apenas cuidados médicos se tornava cada vez mais clara. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos por gritos vindos de dentro do beco. Um grupo de jovens apareceu. Suas risadas eram vãs e provocativas. Olha o mendigo brincando com a rica. Um deles gritou, e as palavras foram como facas afiadas, fazendo o ar ao redor esfriar de instantaneamente. Doutor Eduardo sentiu seu peito apertar. Um impulso de proteção surgiu, mas também uma luta interna. Ele estava ali como pai, mas também como médico, e deveria permanecer imparcial. Entretanto, a imagem de Clara ao lado de Lucas, olhares de curiosidade e alegria, era muito mais poderosa. Fiquem longe, ele gritou, tentando ser firme. Mas a voz estremeceu com a tensão. A risada se desfez em um eco distante. O grupo se aproximou, zombando, e a pressão aumentou. Clara sentiu-se desconfortável, mas Lucas se manteve firme, como uma rocha, desafiando as palavras cruéis. Se você fala assim, só mostra que não entendem nada. Lucas respondeu, a bravura em sua voz ecoando com um resplendor inesperado. Eduardo olhou para o menino, perplexo. Aquela era a força que ele não conseguia enxergar. Uma onda de emoção o invadiu e a dúvida sobre o que fazer o levou a um passo à frente, como se estivesse despertando de um torpor. As provocações do grupo apenas aumentavam, mas antes que pudesse se intervir, um estalo cortou o ar. Uma garrafa foi arremessada, passando perto da cabeça de Lucas. O médico entrou em ação, e sua decisão veio com um terror inexplicável. Era hora de decidir. Proteger a todos ou deixar que o garoto fosse a voz do que realmente importava. No momento em que ele se preparava para agir, uma luz brilhante surgiu no horizonte, cortando a escuridão. Era o primeiro sinal do sol, mas já era muito tarde. O problema agora era muito maior do que ele jamais imaginou. O destino de todos estava interligado, de uma maneira que ele mal compreendia. O que essa luz poderia realmente revelar? Com o grupo se aproximando de maneira ameaçadora, Eduardo teve que escolher, e a resposta que ele desse determinaria não apenas o futuro de Lucas e Clara, mas também a sua. A pergunta pairava no ar. Até onde você iria para proteger alguém que nunca viu antes? Doutor Eduardo ficou paralisado por um instante, a garrafa quebrando a tensão do ar, como se o universo estivesse esperando sua decisão. O eco do vidro estilhaçado se misturou ao riso ameaçador do grupo, e os rostos daqueles jovens tornaram-se borrões maliciosos em sua mente. Ele só conseguia pensar em Clara, em como o sorriso dela o tinha mantido são durante anos, em como aquele momento poderia ser arruinado de uma vez. Não, todos vocês, saiam daqui. Ele rosnou, a voz carregada de um desespero que o surpreendeu. A reação desses jovens era imprevisível. Mas ele não podia simplesmente recuar. A adrenalina começava a pulsar em suas veias. Um dos garotos, de camiseta rasgada e olhar destilado em desdém, riu. O que é? O médico quer proteger o mendigo. Que piada! Claras palavras de desprezo reverberaram no beco, e Eduardo sentiu um nó na garganta. O olhar de Lucas, firme e determinado, cortou através do caos. Ele não recuou. Se você realmente fosse forte, não precisaria ofender. Aquelas palavras inflamaram a tensão no ar. Os outros o encararam, surpresos pela audácia do menino. Eduardo avançou um passo, o desejo de proteger Clara mais forte do que qualquer receio. Ele apertou o punho, decidido a enfrentar o que quer que viesse. Então tudo ficou em câmera lenta. O grupo de jovens começou a se mover, como uma tempestade prestes a desabar. As risadas se tornaram gritos, e as provocações se intensificaram. Era como se o mundo tivesse se transformado em uma arena. Um dos meninos, geralmente o mais agressivo, deu um passo à frente. Suas mãos estavam enrugadas, cheias de raiva e frustração. Ele olhou para Lucas com desprezo. Amigo, não se importa. Você não vale nada. Quem precisa de você aqui? Eduardo sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. O que estava em jogo ia além de uma simples briga de crianças. Era uma batalha de valores, um embate entre preconceito e empatia. Leon, para de agir assim. Uma voz feminina cortou a confusão, e uma garota com cabelos cacheados se aproximou do grupo, seu olhar carregado de incerteza.
A presença dela trouxe um leve aceno de esperança. Ele só quer brincar. Não precisa disso. As palavras dela eram um raio de luz, mas a atmosfera ainda era elétrica. Eduardo conseguiu avistar Clara, suas pequenas mãos trêmulas se segurando na barra da blusa. Seus olhos, que antes brilhavam de alegria, agora refletiam medo. O medo que Eduardo conhecia tão bem. Fica perto de mim, Clara, ele murmurou, enquanto passos irregulares se aproximavam. Prometo que vai ficar tudo bem. Mas a tensão não diminuiu. A explosão de uma garrafa quebrando ecoou novamente, atingindo Eduardo com a sensação de que as coisas estavam fora de controle. Ele respirou fundo, sua mente correndo com a necessidade de tomar uma decisão. Era um momento de risco, e ele sabia que deveria fazer qualquer coisa para proteger Clara e Lucas. Então, conscientemente e com um grito interior, ele decidiu confrontar. O medo era imenso, mas o amor por sua filha e a estranha conexão que sentia por Lucas se tornaram sua armadura. Aqui não é lugar para violência. Não quero que essa luta continue. Sua voz ecoou, desafiante. Ele caminhou em direção aos jovens. A presença deles agora parecia uma sombra, um desafio à sua coragem. E nesse instante, tudo podia mudar. Os olhares se voltaram para ele. E o tempo pareceu parar. Os garotos hesitaram, e a garota com os cabelos cacheados lançou um olhar de reprovação para Leon. Eduardo estava pronto para a reação deles, mas o que aconteceria a seguir era um mistério que poderia transformar a vida daquele beco e de todos ali presentes. A luz estava se aproximando, mas, desta vez, não era apenas o amanhecer. E se aquela luz fosse a resposta? Ou talvez uma nova pergunta. O que faria todos se unirem? O que realmente movia os corações de quem ali estava? A tensão no ar estava prestes a explodir. Capítulo 5. O silêncio pesado do beco envolveu todos como um cobertor sufocante. Eduardo sentiu cada batida do próprio coração ecoar em seus ouvidos. Ele estava cercado, mas aquele momento representava mais do que apenas uma defesa de sua filha. Era uma luta por algo maior. Um grito de esperança em meio à escuridão. Por que você se importa tanto? Leon perguntou, interrompendo o silêncio, sua voz carregada de raiva e incompreensão. Esse cara não é nada. E você só está perdendo tempo aqui. Não é sobre ele ser ou não ser algo, mas sobre o que significa ser humano. Eduardo gritou de volta, sua determinação pulsando como fogo. Um resquício de silêncio pairou, e por um breve momento, algo na expressão dos jovens começou a mudar. Era uma sombra de dúvida, um indício de reflexão. A garota de cabelos cacheados, que até então havia ficado em segundo plano, se adiantou. Ela lançou um olhar firme para Leon e para os outros. Se não pensarmos nas pessoas, estamos perdendo o que somos. Olham para ele como um ninguém. Mas e nós? O que somos se deixamos isso acontecer? Eduardo quase não pôde acreditar no que estava ouvindo. As palavras dela traziam um sopro de vida à cena. Ele olhou para Clara, que tinha os olhos arregalados, como se visse uma realidade diferente se formando diante dela. Eduardo respirou aliviado, mas a tensão ainda se mantinha, como uma corda prestes a se romper. Vocês não sabem o que ele já enfrentou. Lucas interveio, sua voz firme vibrando através do beco. Esse cara é mais forte do que todos nós juntos, e é por isso que estamos aqui. Haramaster, que nos importamos. Os adolescentes hesitaram. A força do grupo estava vacilando, o eco das palavras ressoando em suas mentes. Leon olhou para os olhos dos amigos e rapidamente percebeu que a partir dali a dinâmica mudaria. A força da união carregava um peso imenso que começou a moldar suas ações. Eduardo tomou mais um passo em frente. Eu não quero lutar. Quero mostrar a vocês que há outra maneira. Pensem sobre o que estão fazendo e para onde isso os levará, e a quem isso realmente machuca. Mais um momento de silêncio, mas agora era diferente. A ideia de que aquele conflito poderia ser evitado começou a brotar. Uma faísca de empatia começou a se acender nas expressões confusas dos jovens. Mas antes que o ar pudesse ser liberado completamente, o som agudo de sirenes cortou a noite, ecoando nas paredes do beco. Aquela sirene trazia um novo nível de perigo,
Uma nova realidade que poderia desmoronar todo o frágil equilíbrio que começava a ser construído. É a polícia. Um dos garotos gritou. E o pânico se espalhou como fogo. Vamos embora. Rápido. Eduardo sentiu um frio na barriga. Seria o fim de todo aquele diálogo. Ele precisava agir. Precisava fazer algo antes que todos se dispersassem e a oportunidade de mudar aquela situação se esgotasse. Fiquem. Não precisam correr. Nós podemos resolver isso juntos. Eduardo gritou. Mas a adrenalina já tinha tomado conta do grupo. As sombras começaram a se movimentar. E Clara tateou sua mão, olhando com um misto de medo e esperança. Papai. Eles vão embora. Sussurrou. A insegurança em sua voz quebrando Eduardo mais do que qualquer ataque físico que ele pudesse enfrentar. O médico olhou para os rostos dos jovens e sentiu a urgência do momento. Não poderia deixar tudo escorregar das mãos. Por favor, pensem bem. O que vocês querem realmente na vida? Sair correndo é a resposta. Mais uma vez, o beco estava dividido, mas as sirenes se aproximavam. A tempestade estava prestes a explodir. Se Eduardo não conseguisse reconectar aqueles jovens antes que a polícia chegasse, a chance de mudança poderia ser perdida para sempre. E enquanto o time de luzes azuis iluminava o fim da rua, uma pergunta pairou no ar. Quem realmente ficaria para defender o que é certo? Capítulo 6. O brilho das luzes azuis cortou o beco como um raio. Eduardo sentiu um nó na garganta e sua mente disparou em várias direções. O que aconteceria se a polícia chegasse? Ele precisaria proteger, não apenas a vida do homem que estava ali ferido, mas também a de sua filha, e a própria possibilidade de mudança que começava a nascer entre aqueles jovens. Clara. Ele se virou para a filha, que estava paralisada, o medo refletido em seu olhar. Venha comigo. Precisamos. Mas quando olhou para trás, a cena mudou. Os adolescentes estavam começando a se afastar. Leon puxando alguns deles em direção à saída do beco. Não. Não façam isso. Eduardo implorou. Sua voz ecoando em desespero. A energia que antes surgia como uma onda de empatia agora se transformava em um impulso de fuga. Ele viu a garota de cabelos cacheados hesitar, os olhos por um instante espelhando uma luta interna. Se eles estão correndo, você também deveria, Eduardo. Lucas exclamou. Mas esse não era o momento de se render. Era a hora de lutar com palavras. Pensam, por favor. Ele gritou, erguendo a mão em um gesto de paz. O que vocês estão fazendo? A escuridão traz caos. Nós podemos ter um impacto. Podemos ser a luz. Mas as sirenes se aproximavam cada vez mais, o som rasgando o ar como um grito angustiante. A adrenalina fez o grupo hesitar. E em meio à confusão, Clara segurou a mão do pai. Com um olhar que dizia eu confio em você. Eduardo, sentindo a responsabilidade e a pressão de cada segundo passando, respirou fundo. Se vocês forem embora, nada vai mudar. A injustiça vai continuar. E vocês se perderão no caminho. Pensem no que podem fazer juntos. Foi então que ele viu uma mudança. A garota de cabelos cacheados, aquela que havia falado antes, voltou-se para Leon. Eu não quero sair correndo. Eu quero fazer parte da solução. Vamos escutar o que ele tem a dizer. A determinação dela atraiu os olhares. Eduardo alimentou sua esperança com aquele pequeno sinal de mudança. Isso mesmo. Ele se agarrou a esse fio de possibilidade. Vocês têm o poder de transformar essa cena. Um dos garotos, ainda hesitante, olhou para os amigos. E se a polícia pegar a gente? E se eles levarem o cara? E se? Sua voz tremeu. E Eduardo percebeu que o medo falava mais alto que tudo. Se a polícia chegar e ver vocês fugindo, será ainda pior. Eduardo interrompeu, empurrando a tensão para longe. Falar é o maior passo que vocês podem dar. Não sejam cúmplices do medo. O beco estava cheio de murmúrios, palavras trocadas e indecisões flutuando no ar. Os jovens estavam divididos entre correr e ficar, entre a negação e a compreensão. Eduardo viu a coragem na garota de cabelos cacheados crescer como uma fogueira. Vá em frente, se você acha que isso é certo. Leon gritou, desafiador, enquanto olhava para os outros. Mas eu não vou me arriscar. Sem aviso, o barulho das sirenes, agora mais próximo, fez o jovem hesitar.
As luzes azuis quase iluminavam seus rostos. Ele se virou e começou a correr, puxando outros com ele. Um a um, foram se afastando, mas a garota permaneceu firme, os olhos fixos em Eduardo. Não podemos deixar isso acabar assim. Clara gritou, temendo coragem. Papai, o que faremos? O som de passos pesados nas pedras se aproximava, a pressão crescendo, como um tsunami pronto para fazer o mundo desmoronar. A cena ficou tensa novamente, mas Eduardo sabia que ainda havia uma chance. Olhando atentamente para os rostos dos adolescentes, ele viu seus futuros pendurados na balança. Eu não estou pedindo para que vocês lutem por mim. Eu estou pedindo para que lutemos juntos por algo maior. Um futuro onde a compaixão e a coragem triunfem, onde nossas escolhas importem. E enquanto um feixe de luz iluminava seu semblante determinado, a pergunta pairou novamente. Será que ele realmente conseguiria transformar o medo em união antes que o caos se instalasse? Capítulo 7. O silêncio tomou conta do beco quando o som das sirenes ficou abafado. Mas o peso da tensão ainda pulsava no ar. Eduardo sentia cada batida do seu coração como se fosse um tambor chamando todos a um entendimento. Ele olhava para a garota de cabelos cacheados, a coragem emanando dela como um farol em meio à escuridão. Vamos, Clara disse, apertando a mão do pai. Havia uma determinação em seu olhar que Eduardo nunca havia visto antes. Ela queria fazer parte da mudança, queria lutar. Era tudo o que ele precisava. A repentina decisão da garota era como uma maré, trazendo esperança ao que parecia um cenário desolador. Eduardo virou-se, encarando os jovens que hesitavam, ainda em conflito. Olhem para ela. Olhem para todos nós. Não somos só rostos na multidão. Nós somos a comunidade que pode fazer a diferença. Lutar juntos não nos traz apenas segurança, traz esperança. As palavras gotejavam entusiasmo, mas mesmo assim, o grupo estava paralisado. Um dos garotos, Ricardo, finalmente quebrou o silêncio. E se a polícia não entender? E se nos prenderem? Tô com medo, cara. Medo é um grilhete em nossas almas. Eduardo respondeu, a voz firme. Mas é o que fazemos com esse medo que vai definir nossa história. Sair correndo ou encarar o problema de frente. Só um caminho traz mudança. Numa fração de segundos, as luzes azuis começaram a girar e os sons se intensificaram novamente. Uma nova onda de adrenalina cortou o ar. A luta interna estava clara nos rostos dos jovens, um espelho do medo que dominava a vida deles. Eduardo também se lembrou de seus próprios medos. A pressão aumentava, sua mente corria, mas havia algo diferente naquela noite. Eles realmente poderiam abraçar a chance de mudança. Vamos unir nossas vozes, nossa força. Clara bradou, seu olhar ardendo como um fogo sagrado. Ele não acreditava que aquelas palavras saíssem de sua boca. Se nós formos juntos, nada pode nos parar. Foi o suficiente para quebrar a inércia. Com um olhar desafiador, a garota de cabelos cacheados se colocou ao lado de Clara. Eu estou dentro. Não vou ter medo, ela disse, e um murmúrio de concordância começou a se espalhar. Mais um por um. Os jovens foram se juntando ao grupo, deixando para trás as incertezas e inseguranças. Eduardo percebeu que aquelas palavras haviam se transformado em sussurros de apoio e determinação. Mais vozes se levantaram, ecoando gritos de coragem. Estamos juntos. Se a polícia vier, vamos nos levantar. Não podemos deixar que o medo nos acorrente. Alguém gritou, e a onda de determinação fez o coração de Eduardo disparar. O grupo se posicionou, fazendo um círculo em volta do homem ferido, como um escudo humano. Eduardo sentiu que eles estavam prontos. Ele olhou para Clara, que segurava firme sua mão. Um calor acolhedor tomou conta dele. Então, de repente, um oficial da polícia apareceu na entrada do beco. A figura alta e imponente era um pesadelo. A tensão se intensificou. As sirenes ainda ecoavam, mas agora soavam como um aviso. Parados! O que está acontecendo aqui? O policial gritou, a voz ressoando com autoridade. Era um momento decisivo. Eduardo sentiu o coração batendo na garganta. Ele sabia que precisava agir rápido. Escutem! Ele gritou, a voz mais firme do que nunca. Estamos aqui para fazer a coisa certa.
Não podem nos dividir por medo. O policial olhou para eles, um misto de confusão e firmeza pintando seu rosto. Eduardo sentiu a urgência no ar, como se eles estivessem à beira de algo monumental ou catastrófico. Vocês vão se dispersar agora ou precisarão enfrentar as consequências. O policial se aproximou, a tensão palpável. A pressão reverberava no ar. Os jovens contidos a um passo de decisões que poderiam mudar suas vidas para sempre. Não podemos deixar que o medo vença. Clara gritou, os olhos ardendo com um brilho de coragem inabalável. E a pergunta ficou no ar. Um enigma que desafiava a todos, até onde eles iriam por algo em que acreditavam. Capítulo 8. O policial hesitou, os olhos percorrendo o grupo que formavam barricada humana ao redor do homem ferido. O peso da decisão estava em suas mãos, e a incerteza tornava os instantes ainda mais pesados. Eduardo sentia a adrenalina pulsar como um fio elétrico, e a energia dos jovens permeava o ar. Cada respiração parecia uma oração silenciosa, pedindo por mudança. Clara não se deixou intimidar e deu um passo à frente, os cabelos cacheados ardendo sob a luz intermitente da lanterna do policial. Se vocês estão aqui para nos intimidar, não vamos nos deixar enfraquecer. Estamos lutando por justiça. Não viemos aqui para causar problemas. Queremos ser ouvidos. O que você pretende fazer, garota? Sua voz sozinha não vai mudar nada, o policial respondeu, o tom sarcástico ressoando em suas palavras. Aos poucos, a confiança do grupo surgiu como uma tempestade a caminho do mar, mas Eduardo não ficou quieto. A mudança começa pelo ato de se posicionar. Olha ao nosso redor. Via de regra, temos medo, mas hoje estamos unindo essa voz. Porque estamos aqui não é só por nós. É por todos que não têm coragem de se levantar. Os jovens ao seu redor começaram a gritar concordâncias, galvanizando a coragem que crescia dentro deles. As expressões de medo começaram a se desfazer, e em seu lugar havia um brilho de determinação. O ambiente pulsava com uma energia nova, quase palpável. Era como se cada grito ecoasse como um hino, transformando um beco escuro em um palco de esperança. Mas então, o silêncio se rompeu abruptamente. Mais viaturas se aproximavam, os faróis iluminando a entrada do beco como holofotes em um espetáculo dramático. A tensão crescia, e a cena se tornava uma provocação direta entre poder e resistência. Vocês estão todos debaixo de detenção. Isso não é um protesto. É uma invasão. O policial gritou mais uma vez. Sua face agora uma máscara de autoridade. Nesse instante, Ricardo, ainda balançando entre o medo e a coragem, gritou. Não é só um protesto. É uma luta. Uma luta pela nossa dignidade. Suas palavras reverberaram, e muitos se viraram para ele, absorvendo a força da declaração. O grupo se sentiu como um só, cada um dividido entre a proteção do homem ferido e o desejo piegas por uma mudança. Clara puxou Eduardo mais para perto. E se a gente for levado? E se eles não nos deixarem ir? A pergunta pairou no ar, carregando um peso que mais parecia uma âncora. Eduardo segurou a mão da filha, sentindo o frio dos dedos dela. Ele sabia que a visão daquela noite poderia pegar um rumo inesperado. Clara, se isso acontecer, temos que estar juntos. Não importa o que eles façam. Os jovens começaram a se unir mais, formando uma cadeia humana ainda mais forte. O policial, claramente incomodado e perdido, olhou para o grupo. Pela primeira vez, algo como dúvida se instalou em seu olhar. Eduardo percebeu a fraqueza que começava a brotar no homem fardado. Ou ele recuava ou decidia aprofundar o confronto. Vocês têm escolha também. Eduardo desafiou, os olhos focando no policial. Estamos aqui para lutar por nossos direitos. Podemos fazer isso sem violência, mas continuaremos juntos. Um dos oficiais atrás do policial começou a cogitar as palavras de Eduardo, e um murmúrio de discussão surgiu entre eles. Estaria a semente do medo começando a florescer em algo maior? Uma conexão, uma conversa. Eduardo sentiu o cheiro da esperança no ar como perfume fresco e doce após a chuva. Mas e se tudo isso acabar mal? Ricardo sussurrou, o medo finalmente emergindo. A resposta explodiu de dentro de Eduardo com uma intensidade avassaladora. E se não lutarmos?
E se deixarmos os outros decidir nosso futuro? O verdadeiro medo está em não fazermos nada. Nesse instante, o ar estava carregado com a possibilidade do inesperado. A mudança estava à vista. Mas só se o grupo mantivesse a corrente firme. O policial emitiu uma ordem. Mas um galope de sirenes no fundo indicava que algo muito maior se aproximava. O que poderia acontecer a seguir? Um confronto. Uma libertação. A resposta estava prestes a ser revelada. Capítulo 9. A intensidade dos faróis das viaturas cortava a escuridão como uma lâmina afiada, iluminando o beco em um clarão que fazia as sombras dançarem. O grupo de jovens sentia o coração acelerar ao ouvir o barulho cada vez mais próximo de pneus contra o asfalto. O pânico entornava em suas almas, mas a determinação não se dissipava. Uma única ideia dominava suas mentes: resistir. Eduardo! Olha! Clara gritou, seu olhar fixo na esquina do beco. Um homem magro, com roupas desgastadas, apareceu como um fantasma, correndo em direção a eles. Seus cabelos estavam desgrenhados, e sua expressão mostrava uma mistura de medo e urgência. Eduardo reconheceu o garoto que sempre via nas ruas, um menino que vivia em constante luta contra a indiferença da sociedade. É o Lucas. O que ele quer aqui? Ricardo murmurou. Um fio de tensão na voz. Lucas parou em frente ao grupo, ofegante, apoiando-se em um dos jovens. Eles estão vindo. Vão prender todo mundo. Temos que fazer algo. As palavras saíram rápidas, como uma descarga elétrica. Como assim? O que tu sabe? Perguntou Eduardo, sentindo o nó na garganta. Ele sabia que aquele menino carregava informações preciosas sobre a cidade, sobre as coisas que aconteciam à margem, longe dos holofotes. Eu ouvi os polícias falando. Eles têm ordens de apreender todos. E não querem que ninguém escape. Justo agora. Lucas olhou para o chão, incapaz de encarar a esperança que se formara entre eles. Você precisa entender. Se não formos rápidos, não haverá volta. Eles não estão aqui para negociar. O grupo se entreolhou. As vozes de determinação que ecoavam antes começando a se calar, diante da urgência. Eduardo queria gritar, mas tudo o que saiu foi um sussurro. Então, o que fazemos agora? Precisamos dividir e criar distrações. Clara respondeu, tomando a dianteira, suas ideias fluindo com naturalidade. Se eles estão vindo, não podemos esperar. Precisamos proteger uns aos outros. Ricardo olhou para os policiais que já começavam a sair das viaturas. E se eles nos pegarem? O que vai acontecer conosco? E com o homem ferido? O medo começou a dar lugar a uma estratégia, um plano a ser traçado no calor da situação. Eduardo hesitou, mas a coragem de Clara retornou ao seu peito. Se formos deixá-los nos tomar, estaremos perdendo a batalha que começamos a lutar. Não podemos desistir agora. A tensão começou a aumentar com os primeiros gritos do policial e o som de botas pesadas se aproximando. Os jovens se dispersaram, correndo em direções opostas, enquanto Eduardo ficou ao lado de Lucas e Clara. Vamos encontrar um lugar seguro para o homem ferido. Ele decidiu, puxando Clara consigo. Enquanto corriam, Eduardo ouvia a sirene cortante das viaturas, o som se misturando a gritos e ordens. No fundo, uma realização aterrorizante. O caminho que escolheram poderia ter um preço alto. Eles poderiam acabar capturados ou feridos. Mas, ao mesmo tempo, a chama da resistência ardia ainda mais intensa em seus corações. Clara não soltou a mão do pai. Seu rosto determinado, mesmo diante da adversidade. Temos que enfrentar. Temos que lutar. E foi nesse momento que uma nova sirene se juntou ao coro da noite, abafando ainda mais os sons de agitação ao redor. Era uma sirene diferente, uma que Eduardo nunca tinha ouvido antes. O que é isso? Ele perguntou, preocupado. Não sei, mas parece que não são só os policiais. Lucas respondeu, sentindo o frio na espinha. Então, de forma súbita e aterrorizante, um comboio não identificado entrou no beco, suas luzes intermitentes gerando uma atmosfera de caos instantâneo. Eduardo sentiu um aperto no peito. O que poderia significar essa chegada inesperada? O que eles realmente queriam ali? As perguntas fervilhavam enquanto as paredes do beco pareciam diminuir, cercando-os em um espaço cada vez mais apertado.
O que estaria prestes a acontecer? A tensão da resistência estava prestes a ser testada de uma forma que ninguém esperava. Capítulo 10. O ar espesso do beco pulsava como um coração apressado. As luzes do comboio não identificado banhavam a rua em um brilho alienígena, fazendo as sombras se contorcerem de uma forma grotesca. Eduardo sentiu seu corpo tenso, a adrenalina correndo como um rio furioso. O que vamos fazer? Ele questionou, o tom desesperado tingido pela incerteza. Temos que esconder. Clara disse, puxando Eduardo para trás de um container enferrujado, onde o cheiro de metal se misturava ao odor de lixo. Lucas seguiu os dois, com os olhos arregalados, cada som ecoando como um alerta em seu cérebro. A sirene que interrompeu a noite era uma advertência fantasmagórica. A cidade parecia respirar fundo, enquanto Eduardo tentava processar o que estava acontecendo. Precisamos ouvir. Talvez possamos entender o que está acontecendo, sussurrou. Eles se agacharam, tentando captar qualquer informação que pudesse surgir à espreita no caos. As vozes dos oficiais ressoavam pelo beco, misturadas a gritos de comando e ao ofegar ansioso de pessoas tentando escapar da situação. Eduardo trocou um olhar inquieto com Clara, sentindo o peso de um segredo prestes a ser revelado. A tensão se avolumava na atmosfera como se o mundo estivesse à beira de uma mudança. Lucas, ainda tremendo, puxou a atenção dos outros. Olhem! Ele apontou, seu dedo trêmulo indicando uma abordagem em direção ao comboio. Um grupo de pessoas em trajes escuros, parecendo mais soldados do que policiais, descia das vans com armas em punho. Em suas mãos, carregavam equipamentos que Eduardo nunca tinha visto antes, como se estivessem preparados para uma cena de filme de ação. Mas para eles, a batalha era muito real. Quem são eles? Ricardo se juntou ao grupo, tentando entender o que estava por trás daquela operação. Não são só policiais. Há algo mais. Eduardo já tinha uma ideia formando-se em sua mente. Está claro que eles não estão aqui para ajudar. Precisamos ir. Agora. Com seu coração batendo acelerado, ele puxou Clara e Lucas e mergulhou mais fundo no beco, sabendo que cada segundo era crucial. As sombras pareciam se fechar ao redor deles, mas a urgência os guiava. Cada passo que davam era um desafio, e a ideia de serem capturados era uma pressão constante. Os sons de passos pesados se aproximavam, fazendo Eduardo parar. Ele virou-se rapidamente, vislumbrando uma saída, um pequeno buraco entre as paredes que poderia levar a um lugar mais seguro. Rapidão! Aqui! Ele gritou, fazendo com que todos se espremessem pelo espaço apertado. Assim que eles atravessaram o buraco, Eduardo sentiu um alívio temporário. Mas a sensação não durou. No fundo da nova rua, uma atmosfera diferente os aguardava. E aqui, o silêncio falava mais alto do que a agitação que deixaram para trás. Na nova esquina, o que viu fez seu estômago revirar. Uma cena de destruição e caos, mas também de diferença. Havia barricadas improvisadas feitas por cidadãos que estavam lutando de maneira organizada contra os intrusos. Estão tentando resistir. Clara exclamou, os olhos brilhando ao notar que não eram os únicos lutando. Eduardo sentiu um lampejo de esperança, mas ao mesmo tempo, a responsabilidade pesava em seus ombros. Era o momento de decidir. Se juntariam aos resistentes ou tentariam escapar do beco. Então, uma explosão distante fez o chão tremer sob seus pés. O eco do estrondo reverberou como um ataque de guerra, trazendo à tona o que estava realmente em jogo. Eduardo sabia que qualquer escolha agora poderia mudar o destino de todos. No que nos envolveríamos? A pergunta pairava no ar, como uma sombra insuportável. A decisão estava prestes a ser tomada, mas antes que alguém pudesse responder, mais luzes se aproximaram na escuridão, e sangue escorreu do céu. O que estava prestes a acontecer? Eles estariam preparados para enfrentar o que viesse a seguir? O impacto da explosão ainda reverberava no ar, como um eco de medo e desespero. Eduardo sentiu que o chão, sob seus pés, estava se desfazendo. Clara, ainda segurando sua mão, olhou para ele, os olhos arregalados e cheios de uma mistura de coragem e receio. O que fazemos agora, papai? A voz dela tremia, mas havia uma determinação ali, quase palpável. Lucas, com o coração acelerado, olhou para o grupo de cidadãos que estavam lutando. Eles precisam de ajuda.
Devemos nos juntar a eles. Sua voz estava carregada de fervor. Para um menino que sempre lutou por si mesmo, essa era uma oportunidade de fazer a diferença. Eduardo tomou uma respiração profunda. A decisão pesava em sua mente. A busca pela segurança e a força de uma comunidade unida se tornaram sua bússola. Precisamos avaliar a situação. Se formos nos juntar, será de coração e com coragem. Precisamos salvar o homem ferido e lutar por quem não pode lutar, disse ele, a determinação começando a infundir sua voz. No entanto, o caos estava se intensificando ao seu redor. As luzes do comboio agora iluminavam rostos ansiosos. Em cada fração de segundo, havia uma consciência crescente de que não estavam apenas lutando por eles, mas sim por um futuro que poderia ser diferente. O momento de hesitação se dissipou quando Eduardo viu um grupo de jovens da comunidade, com expressões decididas, segurando barricadas improvisadas que formavam uma linha de defesa. Vamos lá! Eduardo incentivou, puxando Clara e Lucas para se juntarem aos outros. Olhem para diversos rostos aqui. Cada um deles tem uma história. É hora de nos levantarmos e fazermos a nossa parte. O grito de união ressoou mais forte do que o barulho das sirenes e dos gritos. Era um chamado à ação que despertou uma onda de coragem. Os três caminharam corajosamente em direção às barricadas. Os membros da comunidade olhavam para eles com uma mistura de surpresa e esperança. Você está conosco? Um dos jovens, de olhos intensos, questionou Eduardo, buscando a certeza de que não estavam sozinhos nessa luta. Sim, Eduardo respondeu, de imediato. Estamos juntos nessa. Vamos proteger quem pudermos e mostrar que a compaixão é mais forte que o medo. As palavras soavam como um feitiço, fortalecendo o espírito de todos ao seu redor. Clara se destacou ao lado do pai, seu olhar firme, e a jovem de cabelos cacheados se juntou a eles, ergueu a cabeça. Vamos nos unir e enfrentar isso. Estamos prontos. A energia de seus gritos ecoou pelo beco, como um hino de resiliência. Enquanto se organizavam, a tensão da batalha se fazia cada vez mais presente. Os policiais e os novos intrusos estavam se aproximando. Mas, desta vez, o grupo se preparava, não como indivíduos, mas como comunidade. Eduardo sentiu uma onda de energia enquanto olhava para todos aqueles rostos resolutos. Eles estavam prontos para fazer história. Mais uma explosão cortou o ar. Mas agora havia uma resposta. Os cidadãos levantaram suas vozes e suas barricadas, prontos para lutar pelo que era certo. Estamos juntos. Não vamos deixar que nos calem. Gritaram em uníssono, um coro que ficou impregnado no ar pesado. Então, no calor do momento, Eduardo divisou Lucas, que estava ao lado dele, mais forte do que nunca. Por que você consegue aguentar tanta luta? Ele perguntou ao menino, admirando a força que Lucas emanava. A resposta chegou no formidável olhar de Lucas. Porque nos importamos. Porque cada um aqui vale a pena. E naquele instante, o coração de Eduardo se encheu de orgulho. Não era apenas sobre salvar a vida de um homem ferido, mas sobre acender uma chama de mudança, sobre mostrar que cada um tinha um papel a desempenhar na transformação daquele mundo. A coragem surgiu como um rugido, desafiando a escuridão. Ele percebeu que aquela luta não era deles, mas de todos os que, por tanto tempo, haviam sido ignorados e esquecidos. Então, enquanto a batalha se desenrolava ao redor deles, Eduardo decidiu. Ele não recuaria. Ele estava ali por Clara. Ele estava ali por Lucas. Ele estava ali por todos. E assim, juntos, eles enfrentaram a tempestade, prontos para se tornarem a mudança que tanto precisavam. Enquanto as sirenes se tornavam um eco distante, e a luz do novo dia começava a romper a escuridão, a esperança nasceu em meio à luta. Porque quando todos se uniram, foi impossível não perceber. A verdadeira força reside na empatia e na união. Se você chegou até aqui, precisa fazer sua parte. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder nenhuma história emocionante que vem por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais histórias inspiradoras. Não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre este final incrível. E compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam entender a força da união.
Este é o momento de mostrar seu apoio e atuar por um mundo melhor.